Mãe e filha foram presas por injúria racial hoje à tarde no centro da cidade de Ribeirão Preto. Olha só, elas são velhas conhecidas da polícia. Vamos abrir o sinal com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais informações pra gente, porque a informação que nós temos é que chegaram a discutir, xingaram inclusive um homem que estava trabalhando. É isso aí, Lud? Poxa, mas ficar xingando essas pessoas não dá, né? Exatamente, Pagliari. Boa noite a você, boa noite a todos. Como você mesmo disse, essas mulheres já são velhas conhecidas da polícia e foram detidas hoje à tarde, estão nesse momento aqui na delegacia, foram presas em flagrante por injúria racial e vão ser encaminhadas para a cadeia depois de uma decisão do delegado de plantão. Elas estavam perto de uma lanchonete na Avenida Dom Pedro I, em Ribeirão Preto, hoje à tarde, e acabaram ameaçando ali, agredindo verbalmente um motoqueiro que estava no local. Um controlador de acesso dessa lanchonete acabou presenciando isso e acabou tentando conversar com essas mulheres. Elas foram embora e voltaram e agrediram esse homem com palavras. Elas, inclusive, chamaram esse homem de macaco, usaram vários termos contra esse homem e elas acabaram detidas porque esse funcionário da lanchonete acabou acionando a polícia militar, que chegou rapidamente no local, e elas permaneceram ali porque elas imaginavam que ele não fosse chamar a polícia. Elas, por várias vezes, já foram trazidas aqui para a delegacia. Hoje, inclusive, quando a nossa equipe tentou gravar elas aqui dentro da delegacia, uma delas colocou a mão na câmera para tentar evitar imagens. Elas foram presas em flagrante por injúria racial, vão ser levadas para a cadeia e amanhã devem passar por audiência de custódia. Elas tentaram evitar que a nossa equipe fizesse qualquer imagem aqui hoje na delegacia. A gente fala que elas são velhas conhecidas da polícia porque aqui no Cidade Alerta nós já mostramos várias vezes ações dessas mulheres. Primeiro, elas agrediram uma comerciante também na Avenida Dom Pedro I, em Ribeirão Preto, uma dona de uma loja de presentes. Elas tentaram furtar esse comércio e quando a comerciante percebeu e foi tirar satisfação com essas mulheres, elas foram violentas, tentaram agredir a comerciante e quebraram praticamente a loja inteira. A gente mostrou a entrevista aqui no Cidade Alerta, imagens de como ficou a loja, esse comércio na Avenida Dom Pedro, em Ribeirão Preto. Elas chegaram a ser detidas pela Polícia Militar, mas foram liberadas. Por várias vezes elas voltaram no comércio e fizeram ameaças contra a comerciante. Depois, uma câmera de segurança flagrou essas mulheres em outro dia, quando elas abandonaram pelo menos 4 cães no quintal de uma casa na rua André Rebouças, mesma rua onde elas moram, o quarteirão acima elas moram, e elas abandonaram pelo menos 4 filhotes de cães ali nessa residência na rua André Rebouças. A mulher até percebeu, quando saiu elas já não estavam mais lá, ela encontrou esses filhotes, a moradora, e depois, ao analisar as imagens das câmeras de segurança, ela constatou que eram essas moradoras ali mesmo da rua e também acionou a Polícia Militar para denunciar esse caso. Na terceira vez que nós mostramos aqui no Cidade Alerta, elas foram presas. A gente tem imagens do momento que elas chegam aqui na delegacia, inclusive acabam acenando para a nossa câmera. O que aconteceu? Elas agrediram de forma violenta um cadeirante, um deficiente que mora também na mesma rua que ela. Elas simplesmente entraram com uma marreta na casa dele, quebraram portas e janelas, inclusive a cadeira de rodas da vítima acabou sendo danificada também por esses golpes de marreta, sem motivo algum. Pagliani, elas entraram na casa dele e começaram as agressões. Por sorte, esse homem não ficou ferido e nesse dia a polícia militar foi chamada e elas foram presas e trazidas aqui para a delegacia. Aí o que aconteceu? Elas permaneceram presas e durante a audiência de custódia elas foram liberadas. Elas passariam por exame. Uma delas acabou passando por um exame de insanidade mental, ainda não tem o resultado, e a outra não compareceu no dia do exame. E hoje, novamente, elas voltaram a ser violentas, ali dessa vez em uma lanchonete na Avenida Dom Pedro I, primeiro contra
um motoqueiro, segundo a vítima. Esse motoqueiro acabou sendo ameaçado e também sofreu injúria racial, mas ele foi embora e depois elas começaram a agredir verbalmente esse funcionário que estava trabalhando. E aí as funcionárias vieram aqui como testemunhas, porque ele acionou a polícia e elas permaneceram no local e foram presas. Então as funcionárias vieram aqui, relataram o que aconteceu e a vítima também contou para o delegado o que aconteceu durante a tarde nessa lanchonete na Avenida Dom Pedro I. Agora há pouco nós conversamos com a vítima da injúria racial e ele revelou detalhes de como foi a ação delas. A gente vai acompanhar agora. Eu estava trabalhando, o motoqueiro chegou lá para cobrar elas de uma corrida que tinha feito, um trabalho que tinha feito. Elas começaram a deferir xingamento contra o motoqueiro, xingou o motoqueiro de macaco. E nisso aí o motoqueiro saiu, eu entrei lá dentro do estabelecimento para tirar o motoqueiro para fora, para parar de discutir lá dentro, que é o meu trabalho, certo? Aí o motoqueiro saiu para fora, elas pegou e deixou embora. No que elas deixou embora, o motoqueiro parou a polícia, conversou. Aí elas foi embora e de repente voltou de novo para o estabelecimento. No que voltou, começou a deferir o xingamento para mim. O que elas falaram? Começou a falar para me cuidar da minha vida, não sei o que tem. Começou a me xingar para me voltar do zoológico. Me xingou. Chamei a polícia, que é meu dever, né? E elas permaneceram lá? Sim, permaneceram. Eles achou que eu não ia chamar a polícia. Estava quieto lá fora, eles achou que eu não ia chamar. Representei contra elas. Você ficou sabendo que elas já tiveram problema? Não, já é velha conhecida da polícia. No que eu liguei para a polícia, eu já avisei já. Ela é velha conhecida da polícia já. Todo mundo da região do Ipiranga conhece bem essas mulheres. Tem outro fato que a gente divulgou aqui na Record também, no Cidade Alerta, porque elas entraram numa loja de doce na Avenida Dom Pedro e acabaram furtando também nessa mesma ocasião, quando a gente fez a reportagem sobre vários casos envolvendo essas duas mulheres, mãe e filha. E aí aqui na delegacia, para a polícia, elas disseram que apenas chamaram esse homem de lixo e disse que ele era um hipopótamo. Então essa foi a versão delas aqui na delegacia. Elas negaram a injúria racial. O policial que atendeu a ocorrência, que fez a prisão delas, também falou sobre o caso. Essa ocorrência foi paga pelo Copom e até então deslocamos, para averiguar e encontramos as vítimas e essas duas senhoras dentro do estabelecimento, Aí a vítima passou o que tinha acontecido, que tinha sofrido injúria racial. Até então aí averiguamos também com as vítimas, elas confessaram e com as suspeitas e no caso deslocamos para da ciência autoridade de plantão na CPJ. Elas confessaram que tinham xingado eles de outras palavras, não de injúria, mas porém de lixo e hipopótamo, que foi o que elas falaram. Já a vítima não, ela falou que tinham mandado ele voltar para a jaula. Elas ofereceram alguma resistência? Não, nenhuma, não foi necessário o uso de algemas, E então nós deslocamos com elas e com as vítimas para a delegacia. A atendente da loja confirmou os fatos e veio presente com a gente até a delegacia. O que ela confirmou? Ela confirmou que sim, houve também uma outra injúria com um motoqueiro, Nesse caso aí elas teriam chamado ele de macaco, só que ele não estava no local quando a gente chegou. O crime de injúria racial tanto é que elas ficaram presas, em flagrante. Pois é, ô Lud, você vê como é que é. A gente está falando aqui, eu já disponibilizei o WhatsApp e acaba de chegar uma mensagem. Eu vou preservar o nome dessa pessoa, mas ele diz o seguinte: Pagliani, eu já vi essas duas furtando aí deu o nome de 2 supermercados, inclusive chegaram até a me ofender. Você está vendo como é que é? E nós já estamos contando, elas estão dando trabalho já há muito tempo. De novo estão causando aí. E elas não param mesmo. Vamos ver se agora o que vai acontecer, porque assim não dá para ficar toda hora a polícia disponibilizando equipe para poder levar essas mulheres até uma delegacia, depois vai lá, conversa com o delegado, nesse caso nem sei se vão ficar presos, fica nada, vai ficar absolutamente nada, vai lá, se apresenta e pronto, vai responder em liberdade, aí tem o exame de insanidade que precisa sair, enquanto isso elas vão fazendo tudo isso que você está vendo lá, coloca a mão na câmera,
né? É um perigo isso para a sociedade, gente, porque elas podem machucar alguém, se sai com uma faca, se sai com alguma coisa. Já provaram que são pessoas que fazem mal para os outros. E aí, a justiça vai esperar acontecer o pior? Difícil, hein?